Olá a todos, a gente vai continuar aqui com o nosso curso de PHP, ainda falando sobre funções, mas essa já é a nossa última aula que trata sobre algumas características de funções. E hoje a gente vai entender quando a gente precisa passar valores para a função e quando às vezes a gente não vai passar valores para uma função, mas ela precisa ter um valor pré-definido. Por exemplo, a gente vai fazer uma função que vai dar características a um cômodo da casa. Vamos começar. Vou criar aqui uma function, vou dar um nome para ela casa. E quando eu chamar a função casa, eu vou dar um echo. A cor do meu quarto, a cor do quarto é azul. Ok. Beleza. Criei uma função cujo nome é casa. Toda vez que eu chamar a função casa, eu vou dizer que a cor do meu quarto é azul. Então aqui agora é só instanciar a casa. Quando a gente for para o navegador, a cor do quarto é azul. Beleza. Mas o que acontece? Eu tenho uma função que é só para imprimir um echo, não faz sentido. E o que pode acontecer? Digamos que num formulário onde alguém preenche a cor de um quarto, pode ser azul, pode ser vermelho, pode ser verde, né? Então aqui talvez a gente possa transformar em uma variável e criar um parâmetro para ser passado dentro dessa variável para cada tipo de situação. Então eu vou criar aqui um argumento que eu vou chamar de cor. Aqui, ao invés de azul, vou colocar o nosso parâmetro cor e eu vou chamar a função casa e vou passar para ela azul. Beleza. Continua na mesma, a cor do quarto é azul. Se eu quisesse agora, podia dizer que é vermelho. A cor do quarto é vermelho. Beleza. E o que acontece se eu passar a chamar essa função sem passar nenhum valor para ela? Erro, óbvio. Mas acontece durante a programação, em diversas circunstâncias, onde a gente passa, a gente tem uma função com parâmetros, onde um argumento é tratado dentro da função, mas não é passado nenhum valor. E se a gente não passar nenhum valor, talvez por falta de opção, vai dar um erro na função. Então, digamos que quando eu chamar a função e ela não tiver, não passar um parâmetro, a cor padrão vai ser azul. E para isso, basta eu definir no argumento da função um padrão, um valor padrão para a variável, que no caso aqui vai ser azul. Ou seja, a partir de agora, quando eu chamar a função casa sem nenhum parâmetro, automaticamente ele vai substituir a variável por azul. Vamos ver como fica? A cor do quarto é azul. Agora, se eu passar um parâmetro, por exemplo, vermelho, automaticamente ele vai alterar para um novo padrão, que é vermelho. Tá certo? Então, é uma maneira interessante, bem simples de se trabalhar com funções, quando você pode ou não passar parâmetros. Se você não passar parâmetros, você manda um valor padrão definido no argumento da função. Caso contrário, você vai passar um parâmetro normalmente, como todas as outras funções. Aqui a gente ainda pode fazer mais. Digamos que o cômodo também é um valor que pode ser alterado de uma função para outra, de um usuário para outro. Então, aqui em quarto, eu vou substituir por uma variável, que no caso vai ser cômodo. E aqui em cima, antes da cor azul, eu vou falar que cômodo, por padrão, é o quarto, e a cor, por padrão, é azul. Quando eu for instanciar essa função, eu vou dizer quarto e vermelho. Eu vou mudar, porque já está quarto como padrão, vou colocar assim, a cor do banheiro. A cor do banheiro é vermelho. Ou seja, por padrão é quarto e azul, mas se eu quiser alterar, eu posso passar. Se eu não passar nenhum parâmetro, eu tenho que deixar aqui em branco. Olha lá, a cor aqui não saiu.
Aqui é interessante a gente salientar o seguinte: vai acontecer esses probleminhas, esses erros em alguma situação. Por quê? Porque a ordem é sempre passar o parâmetro que você tem, por exemplo, no nosso caso, primeiro o cômodo e depois a cor, tá certo? Por exemplo, se eu passar aqui só vermelho, sendo que eu tenho dois parâmetros, olha só o que vai acontecer. Além do erro, a cor do vermelho é azul, ou seja, primeiro ele passa o cômodo e depois a cor. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que passar esses valores. Ou seja, se eu deixar em branco, igual a gente deixou, ele vai passar um valor branco, né, para a nossa função, e aí vai ter um erro. Ou seja, é uma coisa boa de se usar em algumas circunstâncias, mas também apresentar algumas falhas em outras circunstâncias. Então é importante a gente estar atento a isso aí. Mas, lembrando, em toda parte da programação você tem que ter boa consciência e ter sempre uma noção de lógica na sua cabeça muito boa, tá certo? Então essa era a aula de última aula de funções. A gente tratou sobre esses valores padrão que podem ser passados para uma função, tá bom? Até mais.